Olá, queridos alunos, estamos novamente aqui reunidos para falar hoje sobre as obras básicas. É o tomo 1, módulo 2, roteiro 4. As obras básicas da doutrina espírita são compostas de 5 livros. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, seguido do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O lançamento dessas obras se deu em O Livro dos Espíritos em abril de 1857, O Livro dos Médiuns, janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, o Céu e o Inferno, agosto de 1865 e a Gênese, janeiro de 1868. Note que o intervalo de uma obra para outra foi um intervalo muito curto. E olha que Kardec teve que lançar as perguntas, pegar as respostas, observar, fazer comparação, ver quais estavam de acordo, como a gente viu na aula passada, né? Pegando os critérios de universalidade, generalidade, e aí sim compactar e codificar. Então, ele teve um trabalho muito grande em tão pouco curto espaço de tempo. Ordenar. Também. O primeiro livro da doutrina espírita foi o Livro dos Espíritos. A primeira edição foi em 18 de abril de 1857, publicada com apenas 501 perguntas. Logo, apareceram a necessidade de esclarecer mais alguns pontos da doutrina, e a segunda edição, a partir da segunda edição, foram 1019 perguntas. Olha como cresceu essa quantidade de perguntas, mostrando a necessidade que a gente tinha de entender todo esse mecanismo, o mundo espiritual, como se dá essas comunicações. Então, 501 perguntas ainda era muito pouco. Logo na primeira página aparece uma nota de Kardec falando sobre a filosofia espiritualista, que é o Livro dos Espíritos. Então ele coloca princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Olha a observação que ele fala, que quem dita a obra são os espíritos superiores, e ele recebe e coordena, ele codifica, ele organiza, de forma que as perguntas similares ficassem próximas, dando um entendimento geral sobre cada assunto. O Livro dos Espíritos, a partir da segunda edição, ele é separado em partes. Então nós temos no primeiro a introdução. É muito comum as pessoas começarem a ler o Livro dos Espíritos e ir direto para as perguntas. Só que a introdução ela é muito rica. Ela traz uma série de informações. Ela é tão extensa, e aí talvez as pessoas não quererem ler, mas ela é muito rica de informações e ela dá uma visão geral da doutrina espírita. Não é uma visão geral do Livro dos Espíritos, ela dá uma visão geral da doutrina espírita. Ela fala sobre as terminologias, a importância que a gente tem que ter em ser claro quanto às nossas perguntas, quanto às nossas dúvidas. Por que acontece? A nosso vocabulário ele acaba atrapalhando. Então, uma palavra quer dizer uma porção de coisas. E isso, para os espíritos se explicarem, ou melhor, nos dar as respostas, acaba trazendo uma confusão. É ali que você vai encontrar cunhado a palavra espírita, espiritista, exclusivamente moldado para a doutrina espírita. Também faz esclarecimento a respeito da alma, do espírito encarnado, e tem outras também. Então é muito interessante ler a introdução. Fala também dos fenômenos, as explicações espíritas, as explicações alternativas, pontos principais da doutrina espírita, mostrando Deus, o perispírito. Nós já tivemos uma aula falando sobre isso. Esses pontos principais estão na introdução.
Fala sobre os fatos novos, que a gente tem que estar aberto a fatos novos, que a gente não pode ter preconceitos, que a gente tem que sempre buscar conhecer. Ele faz uma série de considerações, inclusive que é um estudo sério. Fala também dos detratores da doutrina, aqueles que tentaram alegar fraude, charlatanismo, e também mostra por que não era nem fraude nem charlatanismo. A introdução se segue pelo Prolegômenos, que também é uma leitura preliminar, né? Ela mostra aspectos que é interessantes para a gente compreender a doutrina. Eles falam que os fenômenos revelavam uma causa inteligente, isso que foi que suscitou a curiosidade de Kardec. Fala que esses ensinos foram ditados pelos espíritos superiores e que a ordem e a distribuição, bem como algumas notas esclarecedoras que tem no livro, isso sim foram feitos por Kardec. Também mostra a motivação que os espíritos deram a Kardec para continuar a obra, alertando que seria muito difícil, mas que eles estariam presentes ajudando. E aí entra realmente nas perguntas e respostas, que é a primeira parte das causas primeiras, a segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais, a quarta parte das esperanças e consolações e as conclusões. A segunda obra foi o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861. Também, na primeira página, aparece uma nota de Kardec falando sobre o Espiritismo Experimental, que é o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Olha aí, Kardec entendendo que não bastou a segunda edição com 1019 perguntas, precisava de mais esclarecimentos ainda sobre determinados assuntos. E aí a segunda obra veio complementar o Livro dos Espíritos. O princípio básico da sua construção, da vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos e dos três reinos. A terceira obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. E ele faz uma nota aqui dizendo: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, mostrando a necessidade da nossa fé estar pautada em bases sólidas. Trata-se da formulação das leis que regulam a vida do espírito, indicam como o homem ou o espírito deve ou não deve proceder, dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos e é a condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como princípios básicos da sua construção a lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade e lei de justiça, amor e caridade. O Céu e o Inferno é a quarta obra da codificação, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Nesta obra, Kardec nos mostra que as penas não são eternas, que a gente tem que progredir e que a nossa vida futura está diretamente ligada ao que fazemos agora, no presente.
Os princípios básicos para sua construção são as penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Decorre da quarta parte do Livro dos Espíritos e coloca ao nosso alcance o mecanismo da justiça divina, em consonância com o princípio evangélico, a cada um segundo as suas obras. E a última obra da codificação é a Gênese. A base para a construção desse livro está na primeira parte do Livro dos Espíritos, então dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. A segunda parte é do mundo espírita, da intervenção dos espíritos no mundo, das ocupações e missões dos espíritos, dos 3 reinos. E a terceira parte das leis morais, da lei de reprodução, da lei de conservação. Então esses foram os 5 livros que fazem parte da codificação. E aí alguns de vocês perguntarão, não, mas tem o que é o Espiritismo? Você não falou, mas o que é o Espiritismo ele não faz parte do Pentateuco kardeciano. O que é o Espiritismo é uma obra que foi criada para responder aos detratores da doutrina. Logo depois que é criado o Livro dos Espíritos, começa a haver um bombardeamento de afrontas e ataques à doutrina. E Kardec, para tentar explicar àqueles que não tinham muita paciência de ler a obra na sua integralidade, criou o que é o Espiritismo, que é a doutrina mais sintetizada para aqueles que queriam afrontar, mas que tivessem algum conhecimento. Então Kardec, com muita sapiência, orientado naturalmente pelo mundo espiritual, deu ao mundo, né, uma pequena, digamos assim, uma pequena brochura de como deveria essas pessoas ler antes de atacar. Porque é muito comum, né, do ser humano fazer ataques, né, a situações, ou a fatos, ou a novos empreendimentos, sem conhecer. É uma fragilidade humana, é uma temeridade quando nós nos posicionamos acerca de assuntos que não dominamos. Então Kardec, preocupado, bom, já que você quer atacar a doutrina, já que você quer combater essa doutrina, combata com algum conhecimento. Então criou o que é o Espiritismo. Então o que é o Espiritismo não faz parte do Pentateuco, mas ele é uma obra de apoio. Aliás, nós sempre aconselhamos em nossas turmas, né, que faça a leitura do que é o Espiritismo antes de começar, propriamente dito, entrar na doutrina dentro do Pentateuco. Porque ali você vai ter uma sintetização de tudo o que era pretendido. O que Kardec pretendia, né, quando foi criada essa obra junto com o mundo espiritual. E temos também as obras póstumas de Kardec, que também é extremamente interessante a leitura, porque aqui é uma coletânea de tudo que foi encontrado nos escritos de Kardec, como ele se posicionava, a questão da criação de sociedades espíritas, de centro espírita, como deveriam se posicionar, de que forma deveriam se organizar os estudos e as entidades que estariam sendo criadas a partir dessa obra. Então, Kardec nos dá aí uma síntese de como fazer, né? Então você vai encontrar na Obras Póstumas, né, todo esse material, todo esse acervo que Kardec deixou em seus escritos, né, o pós-morte. Então, concluindo, nós temos aí 5 livros, sendo que 4 deles derivam do primeiro. As suas bases estão no primeiro, e eles trazem um esclarecimento melhor acerca dos assuntos. O Livro dos Médiuns estuda e expõe aos homens os aspectos experimentais e implícitos na doutrina espírita. Ensina a teoria sobre todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Disponibiliza ensinamentos aos que se dedicam à tarefa e comunicação com os espíritos, sem os perigos da improvisação, das crendices e do empirismo rotineiro, fruto do comodismo e da fuga ao estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino moral que dele decorre é terreno, onde todos os cultos podem reunir-se. As relações sociais que nele se funda obedecem à mais rigorosa justiça. O roteiro que dele se depreende conduz à felicidade vindoura, esclarecendo e consolando. Faculta a compreensão do verdadeiro sentido dos pontos ininteligíveis dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho.
Nosso Mestre Jesus nos deixou várias lições, mas nós ainda hoje temos dificuldade de compreender o que ele realmente estava nos dizendo. E os espíritos nessa obra, eles trazem um esclarecimento, uma explicação. O que Jesus estava querendo nos ensinar quando ele falava às pessoas naquela época. O céu e o inferno esclarece o ser humano sobre o seu destino, examina as diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. Refuta o dogma das penas eternas, desmistifica com estudo de casos a vida de além-túmulo, para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. Então, a nossa antiga crença de que se a gente não foi bom nessa vida, estávamos condenados eternamente a sofrer no purgatório ou ao inferno. E ele mostra que não, Deus é justo, é bom e é justo. Ele mostra que a gente tem sim oportunidades de melhoria, mas que a nossa condição na vida espiritual, quando largarmos esse corpo, está diretamente ligada ao que a gente faz, as oportunidades que a gente deixa de aprender, as oportunidades que a gente deixa de fazer o bem. Então, é um incentivo para que a gente possa mudar a nossa vida futura trabalhando agora, trabalhando a nossa vida presente. A Gênese trata dos problemas genéticos e da evolução física da Terra, abrange as questões da formação e desenvolvimento do globo terreno e as referentes a passagens evangélicas e bíblicas. Explica, à luz da razão, os milagres do Evangelho. Então, a Gênese ela não só traz explicações científicas a respeito das transformações da matéria, a respeito do povoamento da Terra, desmistificando uma série de informações que a gente tinha baseadas no Velho Testamento, e também mostrando que os milagres do Cristo, eles foram transformações da matéria. São modificações que a gente não tem explicação científica ainda. Na Gênesis nós vamos encontrar, vamos observar, melhor dizendo, que ele não conflita com o Velho Testamento. Ele não anula a Bíblia. Ele explica de forma racional, tirando as alegorias, tirando a parte mais fantasiada da Bíblia e nos traz uma realidade, nos explicando a origem da humanidade, como ela surgiu, de que forma ela surgiu. Então, eu digo que a Gênese é uma explicação mais racionalizada de todos esses fatos que nos foram apresentados, um tanto quanto rebuscada, um tanto quanto alegórica, para ensinar de uma época que era necessário esses ensinamentos. Hoje, a Gênese está muito mais amadurecida para nos ensinar de forma que possamos compreender o que efetivamente aconteceu, qual é a origem do mundo, como tudo isso ocorreu. Então, temos aqui uma mensagem final. O Espírito Hilário Silva, no livro O Espírito de Verdade, nos conta uma história acontecida na França, no tempo de Kardec, de um livreiro que manda para Kardec um livro ricamente encadernado e narra na dedicatória que estava quase para se suicidar, pulando da ponte do rio Sena, quando tocou em algo que caiu no chão. Era o livro dos Espíritos, e estava escrito na folha de rosto: "Este livro salvou minha vida." Curioso, ele lê o livro e, quando remete a Kardec, acrescenta: "Salvou a minha também." Então, ele estava passando por uma dificuldade muito grande, a esposa dele havia desencarnado, ele não estava sabendo lidar com a situação, ele estava muito desesperado e resolveu se suicidar. Na noite em que ele resolveu, quando ele tocou a mureta do rio para poder pular, já que ele não sabia nadar, então ele achava que ele seria fácil para ele se suicidar dessa forma, porque já que ele não sabia nadar, quando algo caiu nos seus pés. E aí, quando ele olhou, era o livro. Se interessou, resolveu ler, e aí desistiu da ideia de suicidar-se. E uma mensagem que eu deixo para todos é: este livro salvou a minha e eu espero que salve a sua também. Os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa,
devidamente ajustado aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Essas obras, ela tem por finalidade nos mostrar, nos esclarecer acerca de quem somos, o que estamos fazendo aqui, através dos pontos da doutrina, a reencarnação, que é um deles, por que nós reencarnamos, mas que a gente não pegue esse conhecimento para guardar numa gavetinha e não utilizar. Não, é justamente para que esse conhecimento todo seja o motivador da gente querer nos transformar, nos melhorar. E ele fala como será a nossa vida futura, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Ou como será a nossa vida futura se a gente resolver dar um salto de qualidade, nos transformando. E como é que a gente vai saber o que a gente está fazendo certo? O nosso guia certo e seguro é o nosso Mestre Jesus. Basta ver se o que a gente está fazendo está pautado nos ensinos dele. Ele é o nosso guia, ele é o nosso caminho. Ele é que vai nos dizer se a gente está agindo bem ou não. Então, espero que essa compreensão das obras, o que elas nos dizem, possam ajudar vocês e que vocês fiquem inspirados a ler cada uma delas. Assim encerramos mais essa aula, onde apresentamos o Pentateuco Kardeciano, sempre agradecendo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, pela oportunidade que nos foi dada de preparar essas videoaulas para vocês. Graças a Deus.